Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. É a súplica que fazemos ao nosso Deus. E que o Espírito Santo seja derramado em tua vida em nome de Jesus. Oramos neste momento. Pai querido, Pai amado, que o nosso estudo desta noite possa trazer, Senhor, edificação àqueles que o aceitam como o Senhor de suas vidas, único e suficiente em suas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento. É uma alegria estarmos de volta. É uma alegria poder falar a palavra de Deus, principalmente de assuntos que muitas vezes não são falados na igreja, não são tocados no assunto na igreja. No último estudo nós falamos de Romanos capítulo 6 e lemos os de versículos 3 a 5. E eu tenho pedido a vocês que tenham a Bíblia em mãos. Nós não vamos projetar versículos, mas você poderá consultar a sua Bíblia e ouvir outras vezes, ou mesmo no YouTube, ou mesmo gravando, para que você tire as suas dúvidas, para que você faça perguntas, porque aí você pode, abaixo do vídeo, existe um local onde você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, questionar, e estamos prontos para isso. Nós fizemos no último estudo, nós colocamos uma bolinha dentro do copo d'água. Infelizmente, só apareceu a borda do copo. Não apareceu como está aparecendo aqui hoje e como tinha aparecido nos anteriores. E a bolinha ela foi até o fundo, simbolizando, a bolinha simbolizando o homem e a água simbolizando a terra, significando o sepultamento de alguém. E o batismo significando que quando esse alguém é retirado, ele ressurge para uma nova vida. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo se fez novo. Mas hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre este tema. E no próximo estudo nós estaremos mudando o tema. Isso não quer dizer que não voltaremos a abordá-lo. Não voltaremos a abordá-lo. Mas nós dissemos a vocês que crianças não são batizadas. E nós mostramos na Bíblia por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A criança, enquanto ela não tem consciência do que é pecado, ela não responde por suas ações. Embora, se você for lá no início da Bíblia, você vai encontrar que o homem é pecador desde sua meninice. Nós vamos estar mostrando isso ao longo desse trabalho, nós vamos mostrando os versículos, para que você conheça Deus, para que você tenha intimidade com Deus, para que você tenha comunhão com Deus. Então, hoje nós vamos ler um trecho que está em Lucas, capítulo 23,
versículos de 39 a 43. Nós vamos falar do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não foi batizado. E ele alcançou o paraíso, porque o próprio Senhor Jesus garantiu isso a ele. E o texto da palavra de Deus desta noite, ele nos diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este, que mal fez? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz não foi batizado. O ladrão da cruz não foi batizado. Mas Jesus está garantindo para ele, e a palavra de Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é palavra fiel, é palavra que se cumpre porque é a palavra verdadeira. Nós vemos Jesus garantindo àquele homem que ali na cruz se arrependeu, e ele ouve de Jesus que ainda naquele dia ele estaria com ele no paraíso, mas ele não foi batizado. É impressionante. É impressionante. Nós lhe dissemos no estudo anterior, e se você rever, você vai encontrar essa frase: o batismo não salva. O batismo não salva. Eu quero acrescentar uma frase a esta hoje: o batismo não salva. O batismo é para os salvos. Por isso que uma criança que ainda não tem consciência do pecado não tem necessidade de ser batizada. Por quê? Por quê? Porque o batismo é para os salvos, é para aqueles que creem. Se você vem assistindo desde o primeiro vídeo, você viu que o eunuco, ao pedir para ser batizado, Filipe disse para ele que se ele cresce, se ele realmente estava crendo na palavra que fora pregada sobre Jesus Cristo, nada impediria de que ele fosse batizado. Então uma criança, conforme ela vai crescendo e ela está na igreja, ou ela tem a orientação dos pais, e ela compreende sobre o pecado, e ela se arrepende daqueles pecados cometidos, e quando ela comete um pecado, ela vai à frente do Senhor Jesus e pede perdão por aquele pecado. Se ela magoou alguém, pecando contra alguém, ela pede perdão para aquela pessoa. Não é desculpa. Não é desculpa. A palavra desculpa não existe na Bíblia. Se você encontrar a palavra desculpa na sua tradução, essa palavra foi colocada, ela não existe. Deus não ensina ninguém
Ou melhor, perdão pela palavra ninguém. Deus não ensina qualquer pessoa pedir desculpa a alguém, mas Ele ensina a pedir perdão. Pedir desculpa é muito fácil. Agora, chegar diante de alguém e dizer, me perdoa, eu errei contra você e pequei contra Deus, é diferente. Eu errei contra você e pequei contra Deus. Grava isso, porque nós vamos falar disso também. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero que vocês tenham conhecimento. Eu não estou aqui com um propósito de ganhar dinheiro. Hoje o nosso programa chama Igreja Sem Paredes. Talvez um dia, de comum acordo, nós construamos um templo. Mas de comum acordo. De comum acordo. Não estabelecendo critérios, carnês. É impressionante, porque se você for no primeiro vídeo, você vai ver que nós não devemos aumentar nem diminuir o que está na palavra. E aonde está que a igreja tinha carnê para pagar isso, carnê para pagar aquilo, carnê para pagar aquilo? Vamos comprar um ar-condicionado. Vamos distribuir um carnê para que todos contribuam. Aonde está isso na Bíblia? Não está, meu irmão. Não se deixe enganar. Mas vamos voltar para o ladrão da cruz. O batismo não salva. O batismo é para os salvos. Quando o ladrão da cruz se arrependeu dos seus pecados, e olha, eu quero que você preste atenção, se você está com a sua Bíblia. Se você não está, depois você pode verificar. Você vai ver que o ladrão da cruz fez evangelismo pregado na cruz. Você fala, esse moço é louco. Se você olhar no versículo 40, está escrito assim: repreendendo, porém, o outro, o ladrão que foi salvo, ele repreendeu o outro, pelo que ele falou para Jesus. Repreendendo, porém, o outro, repreendia-o. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus? Ele reconheceu que ali no meio estava o Filho de Deus, o Deus encarnado, estando na mesma condenação. E ele ainda vai dizer que ele e o outro mereciam, e que Jesus não merecia, não tinha feito nada. E por que ele estava ali? Pelos nossos pecados. Pelos meus pecados e pelos teus pecados. Nós vamos estudar os pecados, e aí nós vamos compreender que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para pagar a dívida que nós não conseguiríamos pagar. E não é a dívida que cometida por Adão. Adão, ele transmitiu para nós a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Por isso a criança, até ela não ter entendimento, ela pertence a Deus. Mas a partir do momento que o homem tem entendimento,
ele compreende que ele tem uma natureza pecaminosa e que ele peca contra Deus. Pecar é ofender Deus, é ofensa contra Deus. É isso que nós precisamos então compreender. A criança não tem isso. Este homem, ele não tinha mais tempo para ser batizado, mas ele tinha o quesito mais importante para estar no reino da glória. Ele se arrependeu e ele teve ali um momento especial de falar com Cristo. E eu quero dizer para você que naquela época as pessoas se encontravam com Cristo, umas aqui, outras ali, outras acolá. Cristo estava em um único lugar. Mas hoje, Cristo está aqui comigo, neste momento. E está aí com você no momento em que você ouvir esta gravação. E está com cada pessoa que invocar o seu nome. Que clamar a Deus pelo seu nome. Que clamar a Deus no seu nome. É isto que eu quero, meu irmão, que você compreenda. Porque isto te leva para a glória, para o reino de Deus. Eu quero ler para você, para que nós tiremos a dúvida da questão da salvação do ladrão. Eu peço a você toda a sua atenção, porque eu creio que talvez eu possa causar neste momento um impacto com aqueles que são chamados teólogos. Eu sou um teólogo pastoral. Eu não tenho estudo para ser esses doutores. E Jesus não chamou doutores. Jesus chamou exatamente as pessoas simples. Foi justamente as pessoas simples. E se você é um doutor, mas você é simples de coração, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. E você, como doutor, pode na seara do Senhor Jesus prestar serviço como doutor, como médico, como dentista, como psicólogo, etc, etc e etc. Você pode prestar serviço. Mas vamos constatar o que a Bíblia vai dizer. Eu disse no estudo anterior que a Bíblia, a palavra de Deus, ela responde a si mesma. Ela não precisa que outro livro responda. Ela própria responde. Se nós lermos de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, nós temos a Bíblia Sagrada. Uma coleção de livros que nos leva ao conhecimento daquele que se revelou a nós através de homens que se submeteram à vontade de Deus. A palavra chama de homens santos. A palavra santo significa separado para Deus. Eu posso ser um santo se eu tiver a minha vida separada para Deus. Você pode, e eu devo, e você deve ser separado para Deus. Mas vamos ao verso que está no livro de Marcos, o capítulo 16, verso 16. Verso 16. Quem crer
e for batizado, quem crer e for batizado, será salvo. Observa bem, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Mas eu quero que você atente depois desse ponto e vírgula. Mas quem não crer será condenado. Não está escrito, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Está escrito apenas, quem não crer será condenado. Foi o que ocorreu com o ladrão da cruz. Ele creu, mas não havia tempo para o batismo. Ele já estava condenado à morte. Ele se arrependeu e ele recebeu do Senhor Jesus o perdão e a promessa, que eu tenho absoluta certeza no meu coração que se cumpriu, que naquele mesmo dia ele estava com o Senhor Jesus. Que naquele mesmo dia ele desfrutou de um paraíso, onde não havia dor, não havia pranto. Promessa que está contida lá em Apocalipse, capítulo 21, 22. Você pode encontrar. Mas eu quero voltar e quero que você entenda o que quer dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quando Jesus diz, e eu estou transmitindo a você como um missionário do Senhor, como um arauto de Deus, como um evangelista, quando ele diz, quem crer e for batizado será salvo, o batismo que ele está dizendo aqui é uma ordenança, é uma ordem. Se você crê, testemunhe aos teus irmãos, testemunhe aos teus conhecidos, testemunhe aos teus parentes. Desce as águas, respeitando a palavra de Deus, respeitando aquilo que Deus determinou. Agora eu vou ler este versículo de uma outra forma. E talvez clareie um pouco mais o sentido do versículo. Eu ouso fazê-lo sem constrangimento diante do meu Deus, porque muita gente com as quais eu já falei aceitou Jesus porque entendeu que isto ninguém me ensinou, mas o Espírito Santo fala no nosso coração e vai falar no teu coração neste momento. Eu vou ler de uma outra forma, eu vou tirar a palavra batizado e você vai entender. Preste muita atenção que a palavra batizado é uma ordem de Jesus. Quem crer e for batizado, ele está dando uma ordem que a pessoa deve se batizar. E para batizar tem que se arrepender dos pecados cometidos. Não é simplesmente ir batizando. Existem igrejas que batizam até bêbado.
não sei se posso chamar isso de igreja. Parece um curral, e eu posso dizer que é um curral, porque aprisco é um curral, e onde eles jogam o laço acertar e a pessoa aceitar, eles descem as águas e não querem saber. E depois punem com uma punição que também não está na Bíblia. Eu quero que você atente então para a leitura que eu vou fazer. Quem crer e for obediente, quem crer e for obediente será salvo, mas quem não crer será condenado. O ladrão da cruz não tinha mais tempo para ser batizado, mas ele tentou fazer com que o outro ladrão mudasse de ideia. Ele tentou ali evangelizar da forma dele, mas ele tentou servir a Deus. Ele reconheceu o Senhor Jesus como a presença de Deus. Ele obedeceu. E aqui fica bem claro para nós, é inegável, que quando nós descemos as águas, nós estamos obedecendo o Senhor Deus, que nos deu a sua palavra, inspirando homens para escrevê-la para nós. Ele revelou a esses homens, e o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever. Portanto, quem crer e for obediente, não adianta ir para um templo, porque a igreja somos nós, é o povo reunido, a igreja. A igreja não são aquelas 4 paredes que estão lá. Lá é um templo, onde a igreja se reúne para louvar, para glorificar o nome de Deus. Não adianta ir para o templo e não ser uma pessoa obediente a Deus. É apenas um figurante, ocupando um espaço. Eu canto, eu sou batizado, eu prego, eu faço esse trabalho independente, eu faço trabalho missionário, vou onde me chamarem. Isso não me dá salvação se eu não fizer isso com obediência no meu coração, aqui dentro, aqui na minha mente, tendo Jesus como meu Senhor e Salvador. É muito comum as pessoas dizerem para as pessoas: aceite Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Eu te digo, aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor é aquele que fala e nós obedecemos, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele provou o seu amor para conosco lá na cruz, vertendo seu sangue, depois de ter passado por um martírio terrível nas mãos dos romanos, por causa dos sacerdotes judeus. Se você não teve a oportunidade, assista a Paixão de Cristo com Mel Gibson, e você vai ter uma ideia aproximada da realidade do que aconteceu com o Senhor Jesus para me salvar e para te salvar.
por isso a Igreja Católica tentou tanto retirar esse filme para que ele não fosse mostrado, porque as cenas são fortes demais. Mas o ator pesquisou, e ele é católico, ele pesquisou profundamente para fazer o filme. Ele foi inclusive aprender a língua deles para poder falar. Mas quem crer e for obediente, grava Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for obediente será salvo. Mas quem não crer não vai ser obediente e também não será salvo. E também não será salvo. Graças a Deus, nós estamos caminhando e eu quero poder passar a você, caso você deseje fazer alguma pergunta, você poderá fazê-la através do e-mail que vai estar aparecendo no vídeo. Vai aparecer um e-mail e você poderá fazer suas perguntas particulares, caso você não queira fazer abaixo do vídeo, que aí fica público. Mas se você quiser falar comigo particularmente, você poderá fazê-lo através do e-mail que está aí na tela. E você falará comigo em particular. A partir do próximo estudo, nós falaremos, baseado no livro de Oséias, sobre a necessidade de conhecermos Deus. Se Deus ele se revela a nós através da palavra, é porque Ele quer que nós o conheçamos. Então, a partir do próximo estudo, nós estaremos falando sobre o conhecimento da palavra, o conhecimento da necessidade que temos de conhecer profundamente a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos Deus e sentimos o poder que esta palavra tem sobre nós. Irmão, irmã, depressão, doença do século, assola tanta gente e tantas outras enfermidades. Nós vamos tratar aqui, porque são doenças do espírito. O homem não trata com medicamento. É impossível. Só tem um médico para esse tipo de enfermidade e outras que trataremos. Jesus Cristo. Ele ama você. Ele morreu por você. E Ele quer você junto dele, como Ele quis aquele ladrão no dia de sua morte na cruz. Que Deus te abençoe. Neste momento eu convido você, meu irmão, amado de Jesus Cristo, você, minha irmã amada de Jesus Cristo, que se junte a nós em oração. Curve sua cabeça, prostre diante de Deus o teu coração, prostre diante de Deus as tuas necessidades. Fale com Ele, fale com Deus. Ele está te ouvindo e te atenderá. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos agradecidos por mais este programa,
Nós te louvamos agradecidos por mais este estudo, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o pão na nossa mesa. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre todos nós. E te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça daqueles que estão em hospitais, daqueles que estão em cadeias, Senhor. Que o Senhor possa tocar com o teu Espírito Santo no coração de cada um, levando saúde física, levando saúde espiritual. Pai querido, hoje nós sabemos que a depressão, a ansiedade, a angústia e tantas outras enfermidades espirituais são tratadas com medicamentos. Pai, que cada um se conscientize que é diante de Ti, é se prostrando, Pai, se não puder ajoelhar, mas que prostre o seu coração diante de Ti. Pai, também oramos pelo nosso país, um país tão rico. Que o Senhor abençoe as autoridades deste país, dê a eles sabedoria, Senhor, para administrar corretamente para um povo tão carente como o nosso. Um país tão rico e um povo tão carente, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Dê a eles sabedoria e direção, em nome de Jesus. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, a cada momento, a cada um de nós, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, sobremaneira cada vida, cada lar. Supre, Senhor, cada necessidade, pela Tua bondade infinita, em nome de Jesus. Amém, Senhor.